Estamos na Red Zone, seus loucos pro futebol americano. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí com vocês? Como passaram desde o último vídeo? Aqui em Rondônia tudo bem? Voltou a chover. Não esfria como geralmente esfria aí na região sudeste e sul quando chove, mas pelo menos dá uma refrescada e também diminui a poeira geral e a fumaça, o que é muito bom para nossa saúde. Mas vamos deixar essas coisas de lado, vamos falar do que importa futebol americano, porque setembro sempre chega, graças a Deus. E vamos começar com a primeira semana sendo aí prevista nesse vídeo, com algumas pequenas notícias, mas antes disso, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e tudo mais, comente, compartilhe, faça o que você puder fazer para ajudar o canal a crescer mais e mais. Somos 334 inscritos e crescendo semanalmente, hein? Quem diria? Estou muito orgulhoso de vocês, fãs de futebol americano. Então já fizeram tudo isso, estão prontos para o vídeo? Solta a vinheta! Vamos começar com algumas notícias rápidas, né? Porque o right tackle Luke Goedeke, ele acertou um contrato, uma extensão contratual com o time dos Buccaneers e se torna o terceiro jogador mais bem pago da sua posição, o que é importante para a proteção de Baker Mayfield, fazendo com que ele talvez se sinta muito mais seguro para o seu processamento de jogo. Então, boas coisas acontecendo na Flórida para o Tampa Bay Buccaneers. New England Patriots anuncia Drake Maye como capitão da equipe na temporada. Olha lá, um dos capitães do ataque, coisa que ele não foi ano passado por ser novato, coisa e tal. Então, esse ano ele já começa como capitão. E um outro anúncio que chama atenção aqui de capitania, pelo menos para mim, porque eu não me lembro de ter visto um kicker como capitão antes. E esse é logo o brasileiro Cairo Santos, lá do Chicago Bears. Ah, Isaac, mas eu nem gosto do Bears, ele é rival do Packers, ele é rival do Vikings. Ok, você pode não torcer pro Bears, mas que é interessante ver um kicker como capitão e ainda mais o nosso brasileiro Cairo Santos, isso é muito interessante. Um retorno, não sei se inesperado, mas vamos lá, eu não contava com essa, tá? Não sei se você esperaria, principalmente você, torcedor do Buffalo Bills, esperaria por esse retorno, porque Gabe Davis está de volta a Buffalo. Ele assina um novo contrato com a franquia, não vou entrar em questão aqui de valores, só mesmo a notícia, e vai reforçar o corpo de recebedores. O que, de certa forma, para Keon Coleman, Khalil Shakir, pode ser um alívio, já que ele tem sua história com o Tampa Bay, ou com o time de Buffalo, ele tem uma história boa até, tá? E ele é muito bom em jogadas jogadas longas, né? Jogadas estendidas. Talvez isso chame a atenção dos marcadores, fazendo com que os outros tenham um pouco mais de liberdade dentro de campo para receber passes talvez mais curtos ou até mesmo mais longos, vai depender das chamadas do ataque. Então, eu não sei se você, torcedor dos Bills, gostou do retorno do Gabe Davis, se para você tanto faz como tanto fez, ou se para você foi algo controverso e ruim. Diga aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Najee Harris parece que se mostra totalmente recuperado da lesão que ele sofreu lá no 4 de setembro com fogos de artifício. Fazer o quê, né? E vai estar disponível para o jogo nessa semana 1 aqui no Brasil contra o Kansas City Chiefs. Não sei se por conta desse retorno com certo atraso e a perda de treinamentos dos training camps vai fazer com que ele tenha mais snaps. Por ele ser mais experiente, é bem capaz que sim. Mas temos o Omarion Hampton. É o Hampton? O Omarion Hampton vem aí com tudo para tentar roubar snaps de Najee Harris, mas eu creio que ele, por enquanto, que ele ficará com a maior parte dos snaps nesse jogo. Porém, todavia, só sexta-feira para a gente saber. E fique aqui porque ainda tem as previsões. E olha lá, hein, a situação tá meio que, vamos assim, complicando para Tyreek Hill, porque pela primeira vez ele não será capitão do time de ataque, hein? Nossa! Tyreek Hill que veio com tanta pompa, com tanta importância, atrás de contrato novo, jogando bem pra caramba, elogiando o Tua Tagovailoa em todos os treinos, acho que tirando esse último ano, né? Por conta de tudo que ele falou no final do ano passado, né? Da forma que aconteceu a não classificação do time para os playoffs, eu acho que também tirou a moral dele no time e ele perdeu a vaga de capitão. Fazer o quê, né? Paciência. Quem aqui acha que ele pode ser trocado até a trade deadline? E para finalizar, mais uma nomeação de capitão de time. E dessa vez é nos Steelers, porque, obviamente, Aaron Rodgers foi nomeado como capitão do time.
Pô, mas o cara é novato, não interessa se ele é novato, o cara tem tanta experiência que ele tem todas as credenciais do mundo para ser capitão de qualquer time onde quer que ele jogasse. E mesmo sendo o último ano ou não, afinal de contas Aaron Rodgers é uma incógnita gigantesca, era impossível ele não ser capitão do time. Então, essa não surpreende em lugar nenhum, mas é uma notícia que eu gostaria de dar, porque pelo menos não é uma notícia chata do Aaron Rodgers, mas uma notícia que talvez pelo menos para o torcedor de Pittsburgh seja animadora. Vai saber, eu não sei o que você pode sentir com essa notícia. Então vamos para as previsões para a semana 1 de futebol americano na NFL. Ai, que beleza, hein? Dallas Cowboys visitando o Philadelphia Eagles na inauguração da placa de campeão, segundo título conquistado pelo Philadelphia Eagles. Acho que justamente por isso eu estou com a camisa do Philadelphia Eagles aqui. E um título que vai ganhar sua faixa e que, queira ou não, o time não estará em campo. Pelo menos foi o que disse Nick Sirianni essa semana. Por que o time não estará em campo? Manter a concentração para buscar o segundo consecutivo e o terceiro da história da franquia. O Dallas Cowboys vem sem Micah Parsons, o que de certa forma é muito, mas muito ruim para o time, principalmente o lado defensivo como um todo, e para o ataque também, porque se o time não conseguir manter, se a defesa não conseguir se manter em campo por muito tempo, olha, se a defesa não conseguir se manter em campo e o ataque tiver que entrar o tempo todo, a defesa cansa muito mais, até mesmo o ataque cansa muito mais rápido, não dá tempo de descanso para nenhum dos dois, o que pode prejudicar a marcação de pontos. E esse é um dos fatores que vai me fazer ir com o Philadelphia Eagles como o vencedor dessa partida. A questão de concentração do time, tentando buscar o biconsecutivo, e também o fator casa, porque jogar lá no Lincoln Financial Field é muito, mas muito difícil. Porém, todavia, entretanto, o Dallas vem se complicando dia após dia, mês após mês, Jerry Jones após Jerry Jones. E não, porque Jerry Jones parece ser eterno. Então, a situação do Dallas é um pouco mais complicada, mesmo o time sendo bom. Jogo de sexta-feira, Kansas City Chiefs contra Los Angeles Chargers. O jogo de São Paulo na Neoquímica Arena, jogo que está marcado aí para começar às 20 horas, horário aqui de Rondônia, tá? Às 21, horário de São Paulo, horário de Brasília, de uma forma geral. E nesse jogo eu vou de Kansas City Chiefs. Ai, Isaac, daquela história de novo, de não apostar contra Patrick Mahomes. Aí ele perdeu o Super Bowl. Você quer fazer zica reversa? Não, não é zica reversa. É porque não dá para apostar contra Andy Reid e Patrick Mahomes. Até mesmo contra o próprio Travis Kelce, que teve uma das piores temporadas ano passado. Mas quem é que vai saber como que ele vai começar essa temporada? Travis Kelce, sim, é muito bom jogador. Tá certo que o Los Angeles Chargers melhorou seu time de ataque, melhorou o L. Tá certo, poderia ter melhorado mais ainda o corpo de recebedores, mas não fizeram dessa forma. Mesmo assim, trouxeram peças que podem ser um complemento que ajude demais ali o Justin Herbert. E eu creio que vai ser um embate ali pau a pau. Mas ainda assim eu vou de Chiefs, porque eu acho que o Chiefs vai vencer de forma apertada, mas vai vencer esse jogo contra o Los Angeles Chargers. Indo agora para o domingo, a primeira faixa horária de jogos, que começa às 14 horas, horário de Brasília, e vai ali até o início da segunda, que é às 17h05, né, às 5h05 da tarde. Vamos começar com Tampa Bay Buccaneers contra Atlanta Falcons, e o fator casa aqui vai contar muito. E vamos lá. Que tabu existe para ser quebrado, mas acho que esse não será quebrado agora, porque faz um tempinho que o Falcons não perde para o Buccaneers, né? Pelo menos no ano passado venceram os 2 jogos, mesmo tendo aí mudanças drásticas dentro do time durante a temporada. Porém, todavia, entretanto, o fator casa, uma melhoria, principalmente da linha defensiva do Falcons, na minha opinião, vai fazer com que esse jogo seja vencido ali também de forma apertada, talvez no estourar do relógio, mas vai ser Atlanta Falcons contra o Buccaneers. Me espantaria se os Bucs vencessem? De jeito nenhum, muito pelo contrário. É esperado que isso aconteça também. Porque já tá ali, na minha opinião, é 50-50 esses dois times. Então, quem vencer não vai surpreender, mas eu acredito que nesse jogo o Atlanta Falcons sejam os vitoriosos. Segundo jogo aqui, Cincinnati Bengals contra Cleveland Browns. Mesmo jogo sendo em Cleveland, eu vou de Cincinnati Bengals, mesmo os Bengals tendo uma defesa que possa não ser a melhor ou não ter melhorado talvez tanto quanto se esperava para essa temporada, que foi uma das piores ano passado. Mas o fator ataque do Cleveland Browns ser uma incógnita, mesmo que o Joe Flacco já tenha levado o time
para os playoffs, mas foi num período final de temporada, eu não creio que eles consigam passar tão facilmente pelo Bengals. E mesmo a AFC Norte sendo uma espécie de Libertadores, como diz o David Chiodini, esse jogo vai ser Cincinnati Bengals, mesmo jogo sendo em Cleveland. Esse ano o Cleveland vai sofrer bastante. Miami Dolphins contra Indianapolis Colts. Mesmo jogando fora de casa, eu vou de Miami Dolphins, porque eu não consigo ver um futuro brilhante para o ataque dos Colts com Daniel Jones ou mesmo com Anthony Richardson como quarterback. E só por conta disso, tá, gente? Porque o time dos Colts tem qualidade, exceto na posição de quarterback. Las Vegas Raiders contra New England Patriots. E os dois times vêm com novidade no corpo técnico, vêm com novidades aí de peças novas trazidas na Free Agency, trazidas também ali no draft. E em tese, quem apresenta maior melhora pelo que vinha apresentando nos últimos anos é o Las Vegas Raiders. Mas o fator casa me faz apostar nesse jogo aqui no New England Patriots, tá? Mais por conta do fator casa, e eu acho que a novidade Mike Vrabel seja tão boa quanto a novidade Pete Carroll, mas eu vou com o fator casa aqui, outro jogo apertado, e promete ser um jogo bom, tá? Eu acho que vai ser um jogo bom esse daqui. Muito pela melhora, pelo menos no papel, que esses dois times tiveram. Vamos ver o que vai acontecer. Arizona Cardinals contra New Orleans Saints, e começa aqui a saga mais triste dos torcedores do Saints nos últimos 15 ou 20 anos. Talvez não tão triste quanto, lógico, não dá nem para comparar quanto a situação do furacão Katrina. De jeito nenhum tô falando disso, tô falando da questão esportiva, tá, gente? Esquece o que aconteceu em 2006, porque isso não entra na comparação, nem tem como. Mas vai ser um dos piores anos da história recente do New Orleans Saints na questão do futebol, porque o Arizona Cardinals vai vencer esse jogo, mesmo sendo lá em New Orleans, e vai ser um jogo, não vou dizer fácil, mas com um placar mais elástico a favor do Arizona Cardinals. Geralmente, Kyler Murray começa a milhão o início do ano, ele tem uma queda de aceleração na parte final da temporada. Então, acho que isso vai contar e vai contar muito nessa partida, e o Saints é uma incógnita gigantesca e é um time bem mais enfraquecido do que era no ano passado. E é o time que eu acho que é o único time nesse ano que pode, não quer dizer que vá, ficar 0-17. Pittsburgh Steelers indo para Nova York visitar os Jets. A lei do ex dos dois lados, hein? Qual lado falará mais forte nesse quesito? Aaron Rodgers contra Jets ou Justin Fields contra Steelers? Eu acho que a primeira opção é que fala mais forte, porque a qualidade do time como um todo, principalmente a defesa dos Steelers, é muito, mas muito maior do que a dos Jets. Tá certo que o Jets tem um time bom de ataque, tem um time bom de defesa, tem comissão técnica nova, talvez isso faça a diferença, porque até todo mundo pegar o jeito do Aaron Glenn em comissão técnica de uma forma geral, vai levar um tempinho maior, porque é novidade. Então, eu creio que isso faça a diferença. E óbvio, por mais que não esteja no seu ápice, Aaron Rodgers é muito, mas muito melhor que Justin Fields. E isso vai fazer diferença, a não ser que o jogo corrido dos Jets apronte muito bem. E aí sim nós teremos uma possibilidade de aproximação dos Jets dos Steelers. Mas eu acho que vai ser Steelers aqui, Jets aqui. Vão colocar aí uns 60-40 para os Steelers e vitória do time de Pittsburgh lá em Nova York. Falando novamente de Nova York, mas os Giants visitando os Commanders. Esse aqui eu não vou nem me demorar. Vai dar Commanders, talvez com certa facilidade. Não sei porque eles melhoraram. O Giants melhorou bem a defesa. Eu não vou colocar com facilidade porque você tem muito mais tapes do Daniel Jones ou do Jayden Daniels para ser estudado e você pode dificultar um pouco mais a vida do time. Mas o fato de você ter jogo corrido tanto com bons running backs, apesar que eles trocaram o Brian Robinson pro 49ers, né? Mas você tem ali bons running backs e você tem o próprio quarterback Jayden Daniels que corre muito bem com a bola, isso vai dificultar pra caramba a vida do time de Nova York, então eu vou de Commanders aqui. Último jogo da faixa das 14 horas, Carolina Panthers e Jacksonville Jaguars. Olha, os dois são incógnitas, muito por conta do fator manutenção no time da Carolina do Norte, mas que, porém, não teve grandes adendos na Free Agency, nem
aliás, no draft teve só Tetairoa Macmillan, mas falta proteção ali pro Kyler Murray, pro Bryce Young ainda. A defesa ainda é muito, vamos dizer assim, pelo menos no papel, fraca, né? Não sei como que vai ser esse ano por conta de treinamento, coisa e tal. E o Jacksonville Jaguars está com comissão técnica nova. O Liam Cohen, Duval. O Liam Cohen é ainda uma incógnita como head coach, como coordenador ofensivo, é excelente, mas como head coach, aí o buraco é mais embaixo. Mas por conta do fator casa e por conta dele ter feito de Baker Mayfield, ou continuado a fazer de Baker Mayfield o que ele continua a ser, ter feito o Geno Smith brilhar no Seahawks, eu creio que ele possa fazer diferença nesse jogo e vai ser um placar aí favorável para os Jaguars. Então, vitória de Jacksonville em casa. Os dois primeiros jogos da faixa horária das 5h05 da tarde, começando com Tennessee Titans e Denver Broncos. Eu vou de Denver Broncos facinho, porque aquela defesa de Denver vai jantar com todos os talheres possíveis o ataque do Tennessee Titans. E sinto muito, Cam Ward, quero ver você brilhar, mas eu creio que não será nesse jogo. Então, os Broncos vencem, e eu vou dizer que até com certa facilidade. Posso estar exagerando, mas sim. San Francisco 49ers visitando Seattle Seahawks. E vamos lá, já começamos muito bem a pré-temporada com uma cavalada de contusões lá no departamento médico. Eu ainda acho que o departamento médico do 49ers é igualzinho ou o mesmo refis aqui do São Paulo Futebol Clube, porque vai para lá, some no departamento médico, ou como diz o Barolo, some no Triângulo das Bermudas, né? Fazer o quê? E o time não consegue parar saudável. Alguma coisa na fisiologia, na fisioterapia ou na fisiologia desse time não tá fazendo esses caras permanecerem saudáveis. E isso vai contar muito. Tá certo que Sam Darnold é uma incógnita gigantesca no time do Seattle? É, mas eles melhoraram bem nessa free agency, tanto na defesa quanto no ataque. E a gente sabe que Cooper Kupp gosta muito de vencer o 49ers. Mesmo quando era freguês do 49ers lá nos Rams, quando vencia, ele jogava muito bem. Eu vou de Seattle Seahawks com aperto no coração, mas é por conta não de torcida, porque lógico, eu quero que minha previsão esteja errada, mas é por conta de circunstâncias e fator casa. Então sim, vai dar Seattle Seahawks, mesmo que com placar apertado. Segunda faixa horária desse segundo período, o das 17h25, Detroit Lions visitando o Green Bay Packers. Eu não lembro o que eu coloquei, acho que eu coloquei Lions. E por mais que o Micah Parsons tenha chegado no Packers, e em tese, não precisando tanto de treinamento para isso, né, para o que ele vai fazer, precisa. O Bolsa desfalcou demais o 49ers quando ele fez holdout. O Detroit Lions, eu creio que vence esse jogo, o mesmo jogo sendo em Detroit, muito pelo histórico recente de como esses dois times têm se enfrentado e vencido, e mais pela dúvida de como será o Jordan Love em relação ao ano passado dele inteiro, né? Ano passado com muitas contusões, não foi tão constante quanto o final do ano retrasado, então tem todas essas questões para serem levadas em consideração em relação ao ataque da franquia de Green Bay. E só por causa disso vou colocar Detroit também com um placar apertado, né, um placar ali não muito distante, com talvez no máximo uma posse completa de distância nos pontos, né, seria 7 ou 8 pontos no máximo de diferença entre eles. E talvez com um placar alto, tá? Uma soma grande de pontos aí, talvez mais de 60 pontos. Último jogo dessa segunda faixa horária, Houston Texans visitando Los Angeles Rams, e por mais que a defesa dos Texans tenha melhorado bastante, a OL ainda é muito inconsistente, o ataque teve alguns adendos, mas o ataque terrestre não teve, assim, de fato, adendos que possam ser garantia logo de cara, porque Nick Chubb voltando de 2 contusões feias no joelho, não é garantia nenhuma. E Joe Mixon, muito menos. Então a gente fica com essa dúvida por conta de quem vai correr com a bola e o quanto isso pode dificultar a vida do CJ Stroud numa OL que não é grande coisa, ainda mais com o Laremy Tunsil tendo saído, tá certo? Laremy Tunsil talvez também não seja nenhum assim left tackle, uau, primeira prateleira da NFL, mas ele era bom nessa proteção. Mas mesmo com ele no passado, a OL foi terrível, tá certo? Que ele sozinho não faz nada.
Porém, todavia, entretanto, agora temos que aguardar para ver como será esse trabalho com a linha ofensiva dos Texans. E o Los Angeles Rams tem uma única dúvida, que é justamente a coluna do Matthew Stafford. Se ele estiver saudável, se isso não atrapalhar ele, esse jogo vai ser vencido pelos Rams. E vamos agora para o Sunday Night Football com Baltimore Ravens visitando Buffalo Bills, um jogo que é intrigante demais, porque segurar o ataque de Baltimore é difícil, mas difícil pra caramba, apesar do Buffalo ter conseguido nos playoffs no ano passado, ou nesse ano, já foi em janeiro. Porém, todavia, entretanto, o fator casa ainda conta, mesmo não estando gelado, mesmo não tendo neve ainda, que possa favorecer ainda mais o Buffalo Bills. Eu vou de Buffalo Bills pelo fator casa. Apesar do ataque dos Ravens ter melhorado, apesar da defesa ter melhorado mais ainda, eu vou de Buffalo Bills aqui. Vai que, né? E para finalizar, Chicago Bears recebendo o Minnesota Vikings num duelo divisional. Mais um duelo divisional para fechar segunda-feira do Monday Night Football aqui. E que jogo, hein, gente? Interessante porque nós temos um duelo de 2 segundanistas. Tá certo que DJ McCarthy é a primeira vez que entra em campo oficialmente como titular. Mas os dois são segundanistas. Os dois jogaram no mesmo período de tempo aí no college football. Mas quem tem o melhor time ao seu redor é justamente o DJ McCarthy. Mas será que como o primeiro ano dele como titular, ele vai conseguir tirar bom proveito logo de cara desse fator positivo que ele tem? É isso que tá pegando. Fator casa vai contar pro Caleb Williams e companhia limitada? Será que o Caleb vai conseguir ter paciência e fazer processamentos mais rápidos, segurar menos a bola? Contra uma defesa de Brian Flores? Será que Ben Johnson conseguiu fazer uma estruturação de tática que consiga furar as infinitas blitz ou blitz fingidas da defesa do Minnesota Vikings? Dúvida cruel, viu? Mesmo assim, eu vou com fator novidade, eu vou de Ben Johnson e Caleb Williams aí, conseguindo vencer a defesa de Brian Flores, então vitória do Chicago Bears nessa primeira semana. Vou me surpreender se o Bears perder? De jeito nenhum, não porque é o Bears, mas porque o Vikings é forte sim. Essa NFC Norte tá interessante demais para se acompanhar, hein? Nossa, semana 1 vai ser muito marcante logo de cara. E sinceramente, igual no ano passado, não espero nenhum empate esse ano. Vamos ver, porque essa temporada promete muito, hein? Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Essas foram as nossas previsões. Diga aqui nos comentários o que você concorda comigo, o que você discorda de mim. Fale aqui qual é a sua previsão, mesmo que seja apenas para o seu time. Se eu falei o contrário do que você imaginava, coloca aqui. Se eu falei o que você achou que ia acontecer, coloca aqui. Se você quiser colocar placar, pode colocar também sem problema nenhum. Mas deixe seu comentário porque isso é importante para o canal também. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo. Vamos embora para mais um touchdown. Até a próxima. Valeu!